Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês aí? Tudo jóia? Eu espero sinceramente que vocês tenham uma excelente quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, que vocês tenham assim dias maravilhosos, com saúde, o que é muito importante. Por que que eu bato muito nessa tecla, né? Porque com você estando com saúde, sua família estando com saúde, você trabalha mais tranquilo, corre atrás aí dos seus objetivos. É verdade, não é? E nesse momento agora com pandemia, agora é que a gente tem que desejar o bem mesmo para as pessoas, tá bom? Então é isso, viu? Bem, vamos lá. Temos algumas coisas importantíssimas aqui a ser tratados, né? Gente, olha, tivemos ontem tivemos lá no Senado Federal a famigerada lei PL, né? PL que foi entrar no plenário, uma PL que sinceramente não tem, eu não consigo entender essas coisas, quer dizer, por um lado eu entendo, por outro não, porque não entrou na Comissão de Justiça, não entrou em comissão nenhuma, já foi direto para o plenário, né, do senador Ângelo Vieira, né? O senador Vieira, ele trouxe essa PL e foi votada ontem por 40 votos a favor da censura, né? A favor da censura e 32 contra. Ontem, infelizmente, foi aprovada no Senado. Mas calma, calma. Nada está perdido, calma, não é assim. Agora, essa PL ela vai para a Câmara, né? Ela vai para a Câmara dos Deputados e lá com certeza não vai prosperar. Não vai prosperar porque está havendo aí uma reação muito grande por conta aí dos deputados federais, né? Tem também aí uma boa parte do pessoal lá que não só apoia o Bolsonaro, mas que não aparece aí e tal, que também estão a favor aí. Que isso aí, na realidade, gente, na realidade, isso aí atrapalha todo mundo. Atrapalha as grandes empresas da mídia, né? E atrapalha também a questão aí dos usuários mesmo, né? Porque a empresa vai ter que pegar teu CPF, teu RG, monitorar você, toda vez que vai fazer, tem que fazer atualização, tem que ficar pedindo documento seu, sabe? É uma censura mesmo. E lá na Câmara, com certeza. E hoje o Bolsonaro, hoje de manhã, o presidente Bolsonaro, ele parou lá na cerquinha, né? Lá na cerquinha do Alvorada lá, no momento em que ele estava voltando, né? Que estava voltando agora estava saindo, quer dizer, para ir trabalhar. E aí teve uma das senhoras ali, uma das pessoas que perguntaram para ele: e essa votação de ontem, presidente, como é que ficou? Ele falou: não, ontem foi votado, teve dois senadores que conversaram comigo, que como era virtual, votaram sem saber, né, sem saber, porque era virtual e tal, né? Mas vai para a Câmara agora e lá não prospera de jeito nenhum esse projeto, de maneira nenhuma prospera lá na Câmara, porque tem muita gente contra esse projeto, porque é um projeto de censura. E ainda tem o meu veto, né? Tem o meu veto, né, que eu posso vetar isso aí, vai voltar para a Câmara de novo e a gente vai fazer de tudo para que isso não aconteça. E realmente, né, gente, não tem a mínima condição uma coisa dessa, né? Não tem a mínima condição. Eu não sei da onde, sinceramente, eu não sei da onde que esses caras tiraram essa ideia de que há fake news e tal. Primeiro que a maioria do fake news que existe no Brasil é feito dentro das grandes redações, dos grandes jornais, emissoras e tal. É eles que fazem as fake news. Não é o pessoal aí fora que faz fake news, não. Entendeu? Agora tivemos aí a Joyce Haussmann, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre ela também. A Joyce Haussmann que fez aí, que caiu aí, né? Teve vários áudios delas aí se entregando, né? Falando que ela, né, usando CPF falso, usando mídia, né? O Facebook, o Instagram, o WhatsApp e tal, para fazer perfis falsos, né? E tá aí, né? Tá aí, eu não sei como é que tá ainda isso aí. Vamos ver como é que fica, né? Porque isso é fake news. Isso é fake news, né? E ontem nós tivemos aí essa possível vitória, né? Possível vitória do pessoal do Senado aí com relação a essa PL aí da liberdade de expressão, beleza? Gente, ontem eu estava vendo também, ontem até eu gostei muito e fiquei pensando nisso, porque afinal de contas eu sou um paulistano, moro aqui na capital de São Paulo, pago meus impostos aqui, moro aqui, trabalho aqui, eu tenho que defender a minha terra, eu tenho que defender São Paulo. Lógico, porque é você que mora em Curitiba, é a mesma coisa, você que mora em Belo Horizonte, você que mora, enfim, a pessoa que mora na cidade, ela tem que defender a sua cidade. E não é a cidade onde ela nasceu ou
que ela morou, sei lá eu, né? Mas ela está morando ali, ela tem seus filhos ali, ela trabalha ali, ela paga os seus impostos ali, então ela tem que defender essa cidade. É o caso agora. Por que eu estou falando isso? Porque ontem o deputado Douglas Garcia, deputado estadual, ele estava fazendo uma explanação no plenário ontem da Alesp, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, falando a respeito da TV Cultura. E ele falou uma coisa que eu fiquei assim, eu já conhecia essa história, mas não tão a fundo assim. Eu não sei se vocês conhecem, mas a jornalista Vera Magalhães, ela é apresentadora do Roda Viva. O Roda Viva é um programa que é apresentado pela TV Cultura, aqui em São Paulo, nos estúdios, né, da TV Cultura. E é um programa que traz personalidades e ali, vamos dizer, como se fosse uma sabatina, né? É feito várias pessoas que são convidadas, faz a pergunta para a pessoa responde e tal, enfim, né? Essa coisa toda. E a Vera Magalhães, ela tem um contrato de R$500 mil com a TV Cultura, que no caso seria a Fundação Padre Anchieta. Vocês acreditam numa coisa dessa? Ela passou do teto que ela ganha em termos de salário, ela passou do teto do governador João Dória. Ela passou. E ontem eu fiquei assim, estava vendo a explanação dele no Congresso, no plenário da Assembleia Legislativa, fiquei olhando assim e falei, gente, mas eu não acredito numa coisa dessa. Então, e esse dinheiro que vai lá, para quem não sabe, ou, né, para melhorar aí, para dar uma melhorada na ideia das pessoas, para as pessoas não esquecerem, a TV Cultura, ela pertence ao governo do estado. E o dinheiro que entra na TV Cultura, que entra na Fundação Roberto Marinho, ele é um dinheiro público. Roberto Marinho não, a Fundação Padre Anchieta, ele é um dinheiro público. Ele é dinheiro público, é dos nossos impostos, do seu imposto que mora aqui em São Paulo ou que mora aqui no estado de São Paulo. Então eu fiquei assim, pasmo, né? Como é que pode? E ela ainda mostrando onde que o filho estuda, onde que ela trabalha, que não sei o que, sua casa, ostentação pura, né? Ostentação pura e tal. E ainda sendo do jeito que ela é, né? Sendo uma pessoa que tem um viés ideológico esquerdista, sabe, impressionante, né? Então eu fiquei impressionado com isso e espero que a Fundação Padre Anchieta, né? Na pessoa do governador Dória, bota um limite nisso aí, seja feita uma auditoria, né, feita uma sindicância, vamos dizer, se for o caso, para ver o que está acontecendo e fazer os ajustes que tem que ser feito, porque isso é um absurdo, uma coisa dessa, né? Tá certo? E ele estava falando isso aí, você vê, ó, são R$100 milhões, 100 milhões de reais que o governo do estado repassa para a Fundação Padre Anchieta, para depositar, porque na Fundação tem outras coisas também, não só TV Cultura, né, tem outros órgãos também, mas para a TV Cultura vai bastante dinheiro, vai em torno de quase 50 milhões anualmente vai esse dinheiro para a TV Cultura. Sabe, é dinheiro público, isso não pode acontecer uma coisa dessa. Uma pessoa dessa ganhar o que ela ganha, um contrato de 500 mil, R$500 mil. Não dá, né, meu? E ainda acima do teto do governador, ganhando salário acima do teto do governador, né? Não dá, né? Não tem como. Gente, agora nós vamos falar de dois fiascos que aconteceu essa semana. E um dos fiascos, eu tenho certeza que vocês vão me entender, porque é o seguinte, né? O fiasco, por exemplo, vamos falar aqui primeiro, né? Do ministro que foi nomeado, mas que não assumiu a cadeira. Que foi, no caso, o Decotelli, né, que foi aquele senhor que foi nomeado pelo presidente Bolsonaro para que ele fosse ministro da Educação. Mas, infelizmente, estava manipulado, estava totalmente bombado o seu currículo, né? E aí lá na Alemanha falaram que ele não teve doutorado nenhum. Aqui em Rosário, na Argentina, também ele não teve doutorado nenhum. A Fundação Getúlio Vargas falou que ele nunca deu aula lá, que ele nunca foi professor lá. Enfim, o currículo do cara estava esquisito. E teve pessoas que falaram comigo a respeito disso, falando do presidente Bolsonaro. Mas pensa bem comigo, quando você contrata uma pessoa, né, ou vai falar com uma pessoa, você nomeia uma pessoa, não tem como você sabe que a pessoa é aquilo, que ela é doutorada, que ela é professora, que ela tem aqueles cursos, tudo. Não tem como você ficar verificando se é realmente verdade ou não da pessoa aquilo que a pessoa está falando. Não tem como, não é? Sabe? Ainda mais num caso desse, de executivo, não tem como. Você acredita na pessoa. Entendeu? É falta de educação, até inclusive, você ficar vasculhando, vamos ver se você não está mentindo. Me dá aqui, vamos ver, vamos levantar tudo. Não dá.
Num caso desse não tem como. Num empregado, por exemplo, você pode fazer o levantamento e tal, entendeu? E mesmo assim ainda você acredita no que ele está falando e lá na frente você pode até se decepcionar, né? Porque você contratou uma pessoa que deu uma manipulada aí no currículo. Então esse é um dos fiascos, entendeu? Infelizmente o Decotelli hoje, ontem, né, à tarde, ele já entregou a carta de demissão de um cargo que ele nem chegou a assumir, né? Já entregou a demissão, foi aceito. Agora o presidente Bolsonaro está correndo atrás de outra pessoa, está vendo aí outro nome, né, bom, né, outro nome que seja, né, gestor e que tenha realmente uma experiência nesse segmento, né, de educação, que é muito importante, um professor, né, uma pessoa dentro do segmento, um pedagogo, enfim, né. Beleza? Esse foi um dos fiascos. O outro fiasco, gente, é para dar risada e para vocês verem, para vocês perceberem que não precisa, que muitas vezes o silêncio, ele é a melhor resposta que a gente pode dar para certas pessoas ou para certas instituições. O tempo, ele é o senhor da razão. Ele mostra para nós a verdadeira face das pessoas, a verdadeira situação que está acontecendo. Vocês lembram daquele processo fake news que está na mão do Alexandre de Moraes, que ele é o relator? Aliás, ele não é só o relator, né? Ele é o réu, ele é o juiz, ele é a pessoa que condena, ela é a pessoa que, sabe, ela é tudo, né? O que aconteceu? A Polícia Federal entregou um laudo dizendo que aquela fake news, que aquele tudo que ela tinha ali, aquele negócio que estão falando ali, que tinham mercenários, pessoas que estavam ganhando dinheiro para falar mal do Supremo Tribunal Federal, não sei o que, e tal, que era inclusive um dos pontos principais do projeto, do processo fake news, que está lá, que inclusive o Celso, o ministro Melo, não, o ministro Melo estava falando que é um processo do fim do mundo, né? Não tem nem cabimento uma coisa dessa, que não tem pé nem cabeça, uma coisa, sabe, é uma coisa, nossa gente, eu não tenho nem palavras para definir isso aí. É um processo ridículo, ele é. E a Polícia Federal, né, entregou o laudo na mão do ministro Alexandre de Moraes, falando, olha, as pessoas que estavam lá falando, as mensagens, tem nome, sobrenome, são de carne, osso, CPF, não tem robô. Não existe robô, ok? E agora ficou uma situação esquisita, porque agora, como é que vai fazer com esse processo aí? Agora caiu em total descrédito mesmo, né? Esse processo aí caiu em total descrédito, na verdade, agora. Agora o que eu quero ver, qual é a próxima ação do Alexandre de Moraes com relação a isso, ver o que eles vão fazer. Porque até então tinham votado 10-1 lá, a favor, né, do processo fake news e tal. E deve estar todo mundo com a cara desse tamanho enfiado dentro da areia, né? Deve estar, né? Porque isso é completamente, né, ridículo uma coisa dessa. Então, esses são os dois fiascos que nós tivemos aí, né? Dois fiascos. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. É impressionante como o Congresso, né, a Câmara dos Deputados, que faz parte do Congresso Nacional, eles têm assim, eles são feras em fazer coisas que não deve ou deixar as coisas passar. Você veja bem, o presidente Bolsonaro, ele é um excelente editor de medidas provisórias, né? Ele é um excelente editor para isso. E lá hoje, nós temos hoje na Câmara dos Deputados 13 medidas provisórias, né? E a medida provisória, para quem não sabe, é assim: quando o presidente ele faz uma medida provisória, ele tem 120 dias para ser aprovado ou não pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados. Passando dos 120 dias, ele não vale mais. Mas tem certas coisas que não tem como você voltar atrás. Foi feita a medida provisória, no caso do lado da economia, por exemplo, tem coisas que não dá para você voltar atrás. São medidas provisórias que você tem que... E aí perde a validade porque passa 120 dias. Porque eles lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, eles estão interessados em outras coisas. Em outras coisas estão interessados. E não fazer esse tipo de coisa que é interessante para o país, é interessante para todo mundo, né? Então nós temos lá 13 medidas provisórias que estão na parada. Agora, imagina vocês, gente, a insegurança jurídica que isso dá para todo mundo. Olha a insegurança jurídica que dá para o nosso país uma coisa dessa. É muito complicado, gente, porque como eu falei, não tem como voltar para trás com certas medidas provisórias. Então, realmente, sabe, é uma coisa impressionante. Ficam lá pendentes, né? E uma outra coisa também que acontece, né?
dentro do Câmara dos Deputados, que virou um presidencialismo parlamentar. O Congresso, né, ele tem mais poder do que o próprio presidente. Aí deram como consolação para o presidente a questão da medida provisória, né, e eles ficaram com o poder, porque eles estão com mais poder do que o próprio presidente. Aliás, teve uma revista Veja aí, de um tempo atrás, aí, não sei de quando, não lembro agora quando, que nas páginas amarelas da revista Veja, o Rodrigo Maia, ele era tratado como primeiro-ministro. Como primeiro-ministro. Acredite você ou não, mas ele era tratado como primeiro-ministro, né? Ali nas páginas amarelas. Só que depois isso caiu por terra, né? Esse tipo de coisa, porque não tem cabimento uma coisa dessa, né? A gente não vive um regime desse, né? E lá, nesse momento, está sendo tratado assim. Agora, conforme agora as coisas vão mudando e tal, né? Talvez a coisa mude agora e a gente volta a ter... Agora, eu não sei se vocês perceberam, provavelmente vocês devem ter percebido, deu uma acalmada na coisa, vocês perceberam? Deu uma acalmada na coisa e tal, né? O Congresso, o Supremo Tribunal Federal tá um pouco mais calmo, o presidente Bolsonaro também, ele tá mais, né? Tá mais assim, mais tranquilo. Tanto é que teve um grupo, né, de pessoas que apoiam o Bolsonaro, que foram lá para frente do QG, do quartel lá em Brasília, né? E foram pedir intervenção e tal. Aí de lá eles saíram, foram pro Planalto, chegando no Planalto, achando que o Bolsonaro ia fazer. O Bolsonaro passou e tal, e não deu bola, foi embora e tal. Ou seja, com essa ação foi nítido que ele não está afim, ele não quer saber dessa história de intervenção militar, ele não quer essas coisas. Tanto é que ele passou na frente, lá foi embora e tal, o pessoal ficou tudo lá fazendo apoio à intervenção militar. Então, quer dizer, a gente percebe que está havendo um outro tratamento, é um segundo momento do governo Bolsonaro. A gente percebe isso, que é um segundo momento, né? Que ele está se ajustando aí de uma maneira mais bacana para que ele possa tocar o país, né? Então é isso que está acontecendo, né? Gente, é a questão do Covidão, hein? É a questão do Covidão lá. Lembra que eu tinha comentado aqui com vocês, não sei se foi no último ou no penúltimo vídeo, eu tinha comentado que a Damares falou que nós íamos ver muitos governadores e prefeitos presos? Pois então, agora não vou dizer para vocês agora isso, porque nós estamos na pandemia isso, mas o dinheiro que foi injetado, né? O que deveria ser feito? Deveria ser feita uma prevenção. Uma prevenção com a hidroxicloroquina, com a cloroquina, com a outra lá que é ivermectina, né? Ivermectina, não é mesmo? Devia ter feito... Não, eles preferiram abrir covas. Abrir covas, entendeu? E contratar respiradores com milhões de reais, entendeu? Para colocar em hospitais, montar hospital de campanha, que nem agora do Pacaembu mesmo, 23 milhões para montar aquilo lá, é dinheiro público, né? Dinheiro público. Preferiram fazer esse tipo de coisa para acabar, né? Para acabar com a economia do país, né? A economia do estado, que é a locomotiva desse país, que é São Paulo, né? Então, quer dizer, e agora, depois que acabar essa pandemia aí, já está acontecendo, inclusive, muita gente que vai com certeza ser processado, porque o que acontecia? O governador e prefeito estavam com a corda no pescoço. E aí, quando houve essa questão aí do Supremo Tribunal Federal impedir que o Bolsonaro, ele fizesse toda a movimentação da coisa, e botaram o poder na mão dos governadores e dos prefeitos, o que aconteceu? O Bolsonaro, o governo federal, entrava só com o dinheiro, e os governadores e os prefeitos é que faziam toda a distribuição. Então o que eles fizeram? Estavam com a corda no pescoço. Sabe como é que é, né? Houve, né? Surrupiada ali e tal, não sei o que e tal, né? Aquela coisa toda, porque não precisa de licitação, não precisa de nada disso. É verdade ou não é? E aí o pessoal aproveitou para dar uma, né? Para pegar o dinheirinho daqui, o dinheirinho de lá, só que a Polícia Federal está por dentro disso aí. A Polícia Federal está investigando e nós vamos ver aí muita gente aí que vai em cana mesmo. Você pode ter certeza absoluta disso. Entendeu? Essa questão do Covidão aí. Pode ter certeza absoluta disso. Gente, outra coisa que eu queria falar para vocês aqui é a questão lá do Oswaldo Eustáquio, né? Que é esse jornalista que foi preso lá, só porque ele fez, né, uma denúncia com relação ao escritório da Viviane Moraes, que é esposa do Alexandre Moraes. Até aí tudo bem, ela é advogada, ela é dona do escritório. Quem é sócio dela? O Gabriel Chalita. O Gabriel Chalita é aquele cara, aquele parlamentar, digamos assim, que esteve envolvido aqui em São Paulo com aquelas coisas da merenda e tal. Lembra disso? Então,
depois deixaram para lá, não teve prova, não sei o que, não sei o que, segundo isso, né? Segundo o que ficaram falando, mas ele estava envolvido naquela questão da merenda escolar aqui em São Paulo. E ele é sócio, junto com o Tony Chalito, ele é sócio no escritório da Viviane Moraes. Mas qual é o problema total? O problema é o seguinte, que todos os processos que ela tem na mão são processos que trabalham direto com despachos que vêm do Supremo Tribunal Federal. Ela só trabalha com isso. Mas por quê? Porque o seu marido trabalha lá, as pessoas que trabalham lá, que são ministros, então são amigos do seu marido, entendeu? Então ela fica liberando, né, despachos lá, entrando com ações para conseguir que aquele seu réu seja liberado, né? Seja liberado. E o que acontece agora, por exemplo, aquele prefeito da cidade lá, o Auríquio Júnior, né? Ele foi condenado em segunda instância, mas o que aconteceu? A Viviane Moraes, ela suspendeu, através de uma liminar, né, lá do Supremo Tribunal Federal, ela suspendeu isso aí, e agora, que ele já deveria estar preso, porque ele está condenado em segunda instância, né? Ele está condenado em segunda instância. O que aconteceu? Ele está livre. Está livre, então tem que esperar passar a pandemia aí para voltar ao normal, o Supremo Tribunal Federal, e até agora não fizeram absolutamente nada. Né? Então o Eustáquio, voltando aqui ao assunto, né? O Oswaldo Eustáquio, ele falou sobre isso, e aí o que aconteceu? Aí o Celso de Mello falou assim, aí o Alexandre falou que ele, prendeu ele, né? Prendeu ele e tal, e agora acho que foi ontem deu mais 5 dias de prazo para ele, prorrogou a prisão dele, né? Prorrogou a prisão dele. Isso é um crime político, né, gente? Isso é um crime político, uma coisa dessa. Aí não pode existir uma coisa dessa, né? Isso aí é um absurdo, uma coisa dessa. Só porque o cara, né, sabe, fez esse tipo de coisa, não sabe? Ele está no papel dele de jornalista, ele é um jornalista investigativo, está no papel dele, né? Tá certo? Uma outra coisa também que é interessante também que eu queria falar para vocês é a respeito da nomeação do Rodrigo Maia com relação aí a Joyce Haussmann, né? Lembra que eu não falei no começo do vídeo que eu ia falar dela novamente? Então, a Joyce Haussmann, ela entrou como secretária da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação lá da Câmara dos Deputados. Aí teve um grupo de deputados federais que entraram com uma ação pedindo para o Celso de Mello que impedisse, através de um despacho dele, que ela fosse nomeada secretária da SECOM. Entendeu? O que aconteceu? Aí o que o Celso de Mello falou assim, até escrevi aqui, para defender uma ruptura oblíqua, como é que é? Deixa eu ver aqui. Bom, ele disse o seguinte, eu não estou conseguindo ver aqui, ele disse o seguinte, que ele, como ministro do Poder Judiciário, ele não pode intervir em outro poder quando tem aí, por exemplo, a atenção discricionária, ou seja, uma ação discricionária por parte de outro presidente de poder, que no caso seria aí o presidente da Câmara dos Deputados, né, que é o Rodrigo Maia. Mas é engraçado, né? Mas isso é válido somente para ele. Aqui está escrito, ó, a livre atribuição discricionária do presidente da Câmara dos Deputados, o que torna inviável a intervenção do Poder Judiciário. Achei aqui, ó. Quer dizer, é válido só para o Rodrigo Maia. E quando o presidente Bolsonaro fez a nomeação do Ramagem para ser delegado-geral da Polícia Federal, por que eles fizeram isso então? Por que impediram então? Por que o Alexandre de Moraes impediu isso, sendo que não pode haver intervenção de poder para poder? Porque existe o Poder Executivo, o Legislativo e o Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode de maneira nenhuma entrar no Poder Executivo e muito menos agora, como aconteceu no Poder Legislativo. Isso trata-se do presidente, é coisa do presidente, não tem nada a ver com o Judiciário. Quer dizer que para o Rodrigo Maia vale isso, né? O Rodrigo Maia vale isso, que ele não pode, né, de maneira nenhuma intervir nisso, que isso é coisa do Rodrigo Maia, que eles se virem lá, né? Que o pessoal se vire por lá. Agora, com relação ao presidente Bolsonaro, pode. A mesma coisa aconteceu com Michel Temer, quando ele colocou a Cristiane Brasil, que é filha lá do Roberto Jefferson, acho que como ministro, uma coisa assim, né? Também entraram, então não deixaram o Temer fazer a nomeação dela, né? Então, quer dizer, não dá para entender essas coisas, né, seu Celso de Mello?
Não dá para entender essas coisas, né? Então eu queria que essas ações, é muito estranho isso, né? Que para uns vale, para outros não vale. É muito estranho isso aí, entendeu? Então é complicado. Bom, gente, agora Então, que eu tinha que falar sobre isso, né? Sobre o grupo de deputados, né? O grupo de deputados aí. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês também é com relação ao comportamento do Bolsonaro, para finalizar aqui, né? O comportamento do nosso presidente Bolsonaro. Eu estou percebendo, até em maio agora, eu até fiquei pensativo, né? Comentei com alguns amigos meus com relação a isso, né? Eu falei, mês de junho vai ser um pega pra capar daqueles, né? Vai ser pegado o mês de junho. E não houve. Depois que aquela visita do Gilmar Mendes com o comandante Pujol, né? Que houve aquela visita lá, que eles ficaram em reunião por 2 horas e meia, o Gilmar Mendes saiu e logo depois começou a haver uma calmaria, vamos dizer assim, né? O presidente Bolsonaro também se acalmou, tanto é que nesses dias atrás teve um evento onde que o Toffoli estava, né? E não houve problema algum, né, entre os dois e tal, né? Então eu estou vendo que está havendo uma nova versão do Bolsonaro, um novo momento do Bolsonaro. E nós, como apoiadores do Bolsonaro, também devemos mudar. Também devemos mudar. Aliás, por falar nisso, o meu amigo Paulo Rocha, que é um cientista político, tem doutorado em comunicação, ele disse uma coisa que é verdade. Nós, apoiadores do Bolsonaro, nós devemos mudar o nosso sistema, o nosso jeito de fazer as nossas manifestações. Tá perdendo um pouco o efeito daquela coisa de ir pra rua e tal, não sei o quê, sabe? Então nós temos que se reinventar, um novo jeito, né? Um novo jeito de protestar, de se manifestar a favor do Bolsonaro. Não deixar de apoiar ele, mas ter um modo diferente de apoiar o Bolsonaro. Entendeu? Aí perguntaram para mim, mas por que você fica apoiando o Bolsonaro? Veja bem, o Bolsonaro, para mim, ele está fazendo exatamente aquilo que eu faria se eu fosse presidente. Se eu fosse presidente, eu faria a mesma coisa. E outra coisa, ele só está fazendo aquilo que foi prometido em campanha. Porque senão ele não estaria fazendo. O que ele prometeu em campanha, ele está fazendo. Vocês estão reclamando do quê? Me diz. Então, quer dizer, por isso que eu tenho que apoiar. Porque ele está me representando lá. Porque ele está fazendo exatamente o que eu faria se eu fosse presidente da República. Entendeu? Tudo isso que está acabando com essa roubalheira, essa ladruagem. Nós estamos aí há quase 2 anos, de 1 ano e 8 meses, se não me falha a memória, né, da gestão do presidente Bolsonaro. Eu não vi escândalo nenhum. Não vi corrupção nenhuma dentro do Congresso, dentro da gestão dele. Não tem, entendeu? Não existe. Então eu acho que a direita agora tem que estudar mais, tem que se especializar mais, reinventar novas maneiras, né, de manifestação para continuar apoiando o Bolsonaro, entendeu? E aumentar o nosso número também de pessoas que venham apoiar o nosso presidente também, o que é muito inteligente também da nossa parte, ok? Gente, para finalizar